Olá, muito boa tarde. Está em curso a Semana Nacional da Educação Cristã, uma iniciativa da Igreja Católica em Portugal que motiva um debate sobre esse tema neste programa com João Fialho, da equipa pastoral dos Salesianos de Lisboa, e com Fernando Magalhães, diretor do externato Frei Luís de Sousa, em Almada. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde vos vou pedir, acima de tudo, que partilhem a vossa experiência sobre este tema da educação cristã. A educação cristã tinha na família o seu principal ambiente. Hoje continua a ser assim, Fernando Magalhães, ou deixou de o ser definitivamente? Temos outros ambientes, não é? E esse deixou de ser um ambiente tradicionalmente tomado como era antigamente, por diferentes circunstâncias, a alteração da família, a própria alteração da tradição cristã na família, mas isso coloca-nos a recentrar-nos também para outros ambientes, sem deixar de nos lembrarmos que temos que trabalhar aquilo que era um ambiente natural, às tantas precisa hoje em dia de ser um ambiente também de atenção, aquilo que era um ambiente onde as coisas apareciam endogenamente, agora tem que ser um ambiente também com cuidado e com trabalho da nossa parte. Um ambiente a evangelizar nesse sentido? Sim, um ambiente a cuidar, a evangelizar, indiscutivelmente que sim. A evangelizar seria sempre, na verdade, mas agora a cuidar em particular, a não tomar as coisas como normais, como naturais, como assim, naturalmente, e portanto tudo recebeu uma grande reconfiguração, as próprias dinâmicas familiares, as reconfigurações de família, obrigam a essa atenção e a adaptação de meios, claramente, senão estamos a viver num tempo com recursos que não são do tempo, não é? João Fialho, a sua experiência nesse sentido, que famílias chegam, no caso, aos Salesianos em Lisboa? Houve uma grande alteração a nível deste contexto, desta formulação tradicional de família. Mas a verdade é que temos de trabalhar também essa questão da família. A Igreja, também a nível nacional e não só, tem focado alguns dos últimos documentos nesta questão da família. É preciso voltar um bocadinho atrás e pensar como é que podemos ajudar estas famílias, com novas realidades, com novos ambientes. Realmente, se a família não é o primeiro transmissor da fé cristã, depois custa um bocadinho mais ao catequista ou à escola fazer essa transmissão de fé. Portanto, se calhar é preciso trabalhar um bocadinho primeiro em casa e depois então continuar nos nossos colégios, nas nossas paróquias. Por vezes fala-se na necessidade de criar o contexto para a evangelização porque ele já não existe na família. A muitos níveis, de linguagem, de simbólico, etc. É verdade. Numa escola falar de alguns nomes, algumas imagens, para quem não está habituado a eles ou não cria sintonias com eles, é uma dificuldade acrescida. É difícil. Eu este ano tenho um grupo de catequese de iniciação cristã. Portanto, meninos de 10, 11 anos que estão pela primeira vez na catequese, que em casa, se calhar, nunca ouviram falar. Não estão habituados a ir à missa. Se calhar entraram na igreja 3 ou 4 vezes. Começar a falar-lhes de Jesus, entrar numa igreja e explicar-lhes alguns nomes muito complicados, que eles nunca ouviram. Explicar-lhes que Jesus está ali, mas que não se vê assim como eles estão habituados a ver outras pessoas. É difícil. E se em casa depois não encontramos alguém que suporte esta nossa transmissão da fé, pois ainda se torna mais complicado. Fernando, na sua experiência, enfim, existe na escola, mas existe também na paróquia, na dinamização da catequese familiar. Diria que o Fernando Magalhães está metido em muitos ambientes onde acontece esta educação cristã, não é? Que complementaridade tem que existir para que aconteça, de facto, a educação cristã? Vamos ver, a educação cristã é a matriz. E acho que nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Em termos da educação, e acho que a orientação da Igreja é clarissimamente essa, o ambiente natural para que ela aconteça é a família. Agora, e esse é o ambiente natural, e de resto a família é a primeira responsável pela educação dos seus filhos. Obviamente que depois encontra na escola um parceiro, delega a parte dessa responsabilidade na parte da educação dos seus filhos, mas ela tem que ser a primeira responsável pela educação dos seus filhos. Mas há muitas situações em que assim não acontece. Claro que sim. E, portanto, encontra depois na escola esse ambiente natural e nós sabemos tantas famílias que não veem como parceira, quer dizer, veem como o local onde é feito e ponto final para a travessão. Mas quando transportamos isto para a educação cristã, nós não podemos pensar nisto apenas deste jeito. Na educação cristã nós temos que perceber que há um contexto de comunidade,
onde essa educação se realiza. Seja o ambiente de escola, por opção dos pais, porque optam por uma escola católica onde querem efetivamente educar os seus filhos. Seja no ambiente normal e natural, que é a comunidade eclesial. Qualquer que ela seja. A comunidade de paroquial territorial tradicional, que hoje cada vez mais tem outros contornos. A comunidade do movimento onde os pais caminham na sua fé, o que quer que seja. E, portanto, são esses ambientes que os pais têm de vir a encontrar depois como ambientes onde também fazem crescer a fé dos seus filhos. No contexto concreto que referiu da catequese familiar, e que não é propriamente no contexto do colégio que a venho acompanhando há uns anos valentes, já há cerca de 7 anos, nós temos essa experiência paroquial, tem-se vindo a manifestar uma descoberta, não deixando a outra oferta dita, entre aspas, da catequese tradicional. Mas esta outra tem-se revelado uma extraordinária dimensão para quem sente para si adequada essa oferta, no sentido de trazer de novo os pais a uma dinâmica de formação na fé, de os corresponsabilizar na educação dos seus filhos, até porque eles vêm ao mesmo tempo que os filhinhos, e o que acontece é que os filhinhos vão para uma sala e os papais e as mamães entram para outra, onde estão a ter também a sua catequese. E na semana seguinte estão em casa, eles próprios, até ao próximo encontro, passados 15 dias na igreja, a fazer eles próprios ocuparem-se e a cuidarem da educação cristã. É uma proposta para grandes grupos já? Ou de que forma é que vai encontrando novas adesões por parte da comunidade? Nós temos vindo a encontrar o mesmo número, um número crescente dentro da comunidade de pais nesta adesão. Vamos no 7º ano da sua aplicação, portanto, abrimos sempre grupos em maior número de catequese tradicional e depois de catequese familiar, mas temos vindo a abrir sempre um grupo de catequese familiar por semana, por cada ano pastoral, justamente, na Praga de Alfragide, no caso concreto, e que tem tido uma expressão muito simpática, até de inclusão das pessoas da própria dinâmica da comunidade, não é? Que eram pessoas que viriam à missa e ponto, não é? Hoje é engraçado, os 3 primeiros grupos temos 3 casais como catequistas familiares e, portanto, que hoje ocupam-se e alguns deles absolutamente insuspeitos, diga-se de passagem, porque não era suposto entrarem no casting, podíamos dizer nós, não é? De resto, eles próprios assim o dizem, portanto, à vontade para... podia não ser suposto e assim o estão, não é? Na sua opinião, é uma proposta e uma experiência que pode ser uma via... que não é milagre, não é nada de especial, não é nenhuma mesinha, é fundamentalmente uma adaptação a novos tempos, necessariamente. Mas muda o próprio conceito de catequese? Sim. Quer dizer, só não muda uma coisa que é anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro. Mas mais uma transmissão de conteúdos, de normas, de preceitos, é uma experiência. Muda a dinâmica, sim, muda a própria corresponsabilização dos pais a esse nível, não é? De eles se perceberem implicados, muda o facto de eles... As dinâmicas de oração familiar. Aquilo que, quando se entra numa dinâmica destas, uma coisa é dizer aos pais numa reunião geral de catequese, dizer assim, é importante, não é tão bom rezarmos em família, porque é que não rezam mais em família, Isto é uma coisa, não é? Outra coisa é eles entrarem numa dinâmica destas, em que eles próprios, de repente, veem-se completamente implicados. Aprender fazendo. Exatamente, tal e qual. Implicados, não é? Muito implicados. Uma equipa pastoral numa escola, que contributo dá a todo este processo? Aparece ali, e no caso dos salesianos, daquilo que conheço, para propor uma oração da manhã, ou encontros a meio do dia, ou então uma Eucaristia em dias especiais, ou é muito mais que isso? É muito mais que isso. Nós dizemos que toda a escola, toda a atividade da escola é pastoral. Portanto, tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia é pastoral. Claro que em ações mais concretas isto vê-se melhor, não é? No momento de oração da manhã, nos momentos de associativismo, nos momentos de catequese, nos momentos de grupos de jovens, por exemplo, ou de encontros, mas tentamos que tudo aquilo que fazemos, todas as atividades que fazemos, sejam de âmbito pastoral. Normalmente temos sempre um tema anual que guia um bocadinho as escolas salesianas a nível nacional. E esse tema depois tenta ser aplicado nas várias disciplinas, nos vários momentos. Este ano digo-vos que, por exemplo, temos o tema Não temas, estou contigo. E é um tema que podemos usá-lo nos mais diversos contextos. E é isso que tentamos fazer, não só nos momentos de aula, mas também nos outros momentos mais informais, se quisermos. Em causa está uma substituição por parte do colégio em relação à paróquia? Não está em causa isso. Aliás, nós pretendemos sempre que os nossos alunos e que têm catequese na escola o façam na sua paróquia. E eles aceitam essa proposta de dupla sessão de catequese? A verdade é que cada vez menos, há uma paróquia que seja de referência para aquele casal, para aquela família, para aquele miúdo.
porque há famílias com estruturas diferentes e há o fim de semana da mãe e o fim de semana do pai, e é sempre difícil haver a adesão àquela paróquia. O que nós fazemos ali é, para aqueles cuja vivência na comunidade paroquial não é assim tão forte, então permitimos isto. Queremos acreditar que, se não tivessem catequese ali, dificilmente a teriam na paróquia. E Por isso encontram essa referência no ambiente da escola e da comunidade da escola? Sim, sim, até porque esta questão da catequese, nós promovemos muito a que sejam os próprios educadores que promovam esta catequese, que sejam familiares que vêm à escola dar catequese a outros meninos, que sejam antigos alunos que vêm dar catequese, ou sejam aqueles que fazem o percurso normal, por exemplo, numa paróquia, terminam com o crisma, então depois fazem a transição para catequistas e começam com os mais pequeninos a dar catequese. Portanto, também tentamos que haja uma sinergia entre todos. Também seja um bocadinho na lógica quase paróquia, não é? Faço o meu percurso, chegando ao fim do meu percurso enquanto catequizando, passo à fase de ser catequista. Também promovemos isso e achamos que isto é que faz sentido aqui, num colégio ou numa paróquia. Portanto, Magalhães, por certo, já ouviu, enfim, algumas considerações menos favoráveis a respeito do papel das escolas neste sentido, enfim, quase conquistando espaço às paróquias. Olha, há essas opiniões? Eu vou-lhe falar da nossa experiência muito concreta na Diocese de Setúbal. No caso, eu estou aqui nos dois territórios, nas duas margens, não é? Uma ponte, Paróquia de Alfragide aqui deste lado e depois o colégio de lado de lá na Diocese de Setúbal. E deixa-me falar, às tantas falo da experiência concreta na nossa Diocese de Setúbal, do Frei Luís de Sousa na Vigararia de Almada. O que nos tem dito a prática é que, com a relação com os nossos párocos, concretamente na Vigararia de Almada, onde não há esse desconforto, diga-se passagem, acho que não há esse desconforto a partir do momento em que se trata abertamente do assunto e se fala das coisas e se articula com os párocos. E essa é uma estratégia a ter em conta. E essa é uma estratégia. Nós incorporamos, por exemplo, a equipa da Vigararia de Almada. E a equipa da Vigararia de Almada... A direção do colégio. Sim, eu concretamente, sim. Depois também como tenho a componente de ser diácono e, portanto, integro ali aquela parte do clero também é só cumplicidades isto, não é? Mas cumplicidades que geram grandes vantagens, diga-se de passagem. Potenciadas favoravelmente. Exatamente. E, de resto, ali naquele contexto, concretamente da Vigararia de Almada, com um excelente acolhimento, diga-se de passagem, dos presbíteros locais, dos párocos locais. E, a esse nível, foi tratado muito abertamente do assunto. E, portanto, dito, nós, não dizendo, dão-nos autorização para fazermos isto, não é essa posição subserviente, mas é no sentido de abertamente deixarmos o assunto. Nós entendemos que não podemos deixar de fazer isto. Compreendemos perfeitamente o papel das comunidades paroquiais. Como é que acham que podemos fazer isto? Como é que vamos articular isto em conjunto? E isto está perfeitamente aceito entre todos, que de facto o local, por excelência, há de ser o da comunidade paroquial. Agora, nós não vamos deixar de ser uma resposta para aqueles 70, 80, 90 meninos que procuram efetivamente ali no colégio essa resposta em termos de catequese. Aqui o João não. O João tem outras dimensões que não é aos 70 e aos 80, aos 700 e aos 800, exatamente. É um bocadinho mais. Eles têm uma dimensão de 800 meninos na catequese, não é? Portanto, são uma mega paróquia como o João... Agora, efetivamente, nós não podemos deixar de ser naquela realidade uma resposta também. Obviamente, referenciando para a comunidade, claro que sim, mas para além disso, outra coisa, tendo momentos de articulação com a própria comunidade. As nossas celebrações, por exemplo, de Páscoa e Natal, desde o ano passado, de colégio, sem prejuízo de podermos fazer por ciclos na capela nossa do colégio, neste momento temos-la vindo a fazer desde o ano passado e neste ano também, onde na igreja paroquial, também para lhes apontar a igreja como um lugar de referência, a paróquia, um lugar de referência também, independentemente de termos meninos provenientes de vários sítios, do Seixal, da Cova da Piedade, do Barreiro, etc., dali, do Laranjeiro, da Charneca, da Caparica, da Costa da Caparica, de onde quer que seja. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho realmente importante que isto das celebrações, por exemplo, no final de ano de catequese, sejam feitas na comunidade. É verdade. Nós também promovemos isto. Porque realmente, ao eles fazerem esta celebração, que é muito importante para eles e para as famílias, ao integrar na comunidade, eles também percebem que não é só aquele grupinho de catequese ou não é só aquele volume de catequese, não é? Há muito mais pessoas que vivem esta fé e que realmente estão ali presentes naquela Eucaristia dominical, por exemplo, onde inserimos aquelas celebrações de catequese. E isso é importante, esta complementaridade, não é? Que se faz entre as duas partes. Uma estratégia, de facto, para criar pontes entre uma escola de muros fechados e a paróquia e o ambiente paroquial onde está inserido. Falemos de outro aspecto desta temática, enfim, e muitos há sobre a educação cristã. Falemos de linguagens, de ferramentas que ajudam à educação cristã. Perguntava, João, num ambiente digital do clique e do toque, do touch,
O que é que passa por esses ambientes, sobretudo pelas redes que estão formadas, pelos grupos, pelas comunidades virtuais que estão formadas nos ambientes digitais? Que potencialidade encontramos aí para a educação cristã? E depois, que metodologias tradicionais permanecem como aquelas, enfim, traves mestras para passar os conteúdos? As redes e o digital é uma oportunidade imensa, enorme. Mas está a ser aproveitada? Eu acho que está cada vez mais a ser aproveitado. Eu, por exemplo, estou um bocadinho ligado à formação dos catequistas e promovo isto junto dos catequistas, não é? Achamos que devem cada vez mais estar onde os jovens estão. Dizia São João Bosco que vamos gostar do que os jovens gostam para que eles gostem do que nós gostamos. Portanto, fazer esta ponte para que depois eles também venham um bocadinho para o nosso lado, entre aspas, para aquilo que lhes estamos a tentar transmitir. Mas quer dizer, eu acho que passou a ser um bocadinho comum usarmos vídeos nas nossas catequeses, irmos ao YouTube nas nossas catequeses, promovermos um grupo do WhatsApp ou de outra rede social, com o nosso grupo de jovens, por exemplo, e tudo isso, tudo o que eles passam nas redes sociais, se nós estivermos lá para ver e para fazer parte disso, e não apenas meros espectadores que criticam e apontam isto ou aquilo, eu acho que boa parte do caminho já está feito. Agora, é preciso complementar isto com os catecismos normais e os manuais que todo o catequista, ou grande parte dos catequistas, ainda levam debaixo do braço para a sua sessão de catequese. Ok, é possível complementar as duas coisas. Eu acredito que isto se faz e que se faz muito bem hoje em dia. Como? Pois usando o catecismo como base, não é? Utilizando aquele tema da sessão, os objetivos, mas depois dando ao catequista uma panóplia de recursos que podem usar e que podem encontrar na internet, por exemplo, nas redes sociais, algum caso até que se viu e que foi importante falado nesta semana, ligar à realidade dos jovens. Porque se estamos completamente desfasados, então é que a mensagem não passa. Temos que estar lá, onde eles estão, viver o que eles vivem. Sua experiência, Fernando Magalhães, neste âmbito de utilizar os recursos digitais, utilizar o ambiente comunicacional onde estão adolescentes e jovens para a educação cristã? Eu acho que eu soube essa parte dos recursos. O João disse aqui as coisas muito acertadas e se me permite, e com propriedade de causa, porque eles o têm como essa experiência, e se me permite a esse nível, não esquecer um aspecto que me parece mais importante. Independentemente dos recursos, esta questão da educação cristã, esta nossa diligência em relação à educação cristã, carece de um recurso para esse o maior de todos para a sua credibilização. A primeira, são dois, em rigor. O primeiro é que ele se integre como um todo, isto é, não seja ali um apêndice qualquer, e portanto é mais um recurso, mais uma coisa que se faz ali, não. É que aquilo encaixe no todo. É mais ou menos como quando a pessoa está vestida e aquilo deve encaixar tudo, combinar as calças com a camisa e se os óculos ainda combinarem, tanto melhor, não é? Dizem os especialistas. E aquilo tem que combinar. Porque senão vai parecer ali uma coisa forçada, ali uma coisa que se mete de recurso, digamos assim. E o segundo aspecto tem a ver com a credibilidade do testemunho. Isto é, estas dimensões da educação cristã nos nossos ambientes, seja o colégio A, o colégio B, o colégio C, só vai fazer efetivamente sentido se efetivamente o colégio se comportar como tal. Porque senão, quer dizer, andamos a querer educar cristamente por um lado, mas depois, efetivamente, o colégio não o é. E, portanto, efetivamente vai ser muito pela credibilidade do testemunho daqueles que são os educadores, daqueles que constroem o ambiente, das relações de cumplicidade que se constroem com as famílias também, e do exemplo que se dá aos miúdos, que efetivamente se vai dar isso. E, portanto... Mas há mediações que são as utilizadas pelas camadas mais jovens de hoje em dia, que são as digitais, sim. E o problema é que muitas vezes por aí não passa nem testemunho nem mais nada. Sim. Existe pura e simplesmente ausência. Claro. E, portanto, e aí nós precisamos efetivamente de nos fazer presentes e cada vez mais presentes, isso indiscutivelmente. E reinventar meios, indiscutivelmente, não é? Curiosamente, o nosso site que integra o momento de dentro da semana, nós temos um momento inicial da semana que chamamos momento de dentro que está previamente definido em termos do tema do ano, depois dos 3 grandes temas do período e depois para cada uma das semanas está estabelecido o tema da semana. Curiosamente, o nosso momento de dentro que está no site, feita uma análise do site,
acho que é mais consultada a emenda da semana do que o momento de dentro, certo? E, portanto, uma das coisas que nós nos temos vindo a interrogar é justo, em particular temos vindo a interrogar, é como é que vamos potenciar isto. E, obviamente, ali está meramente passivo. Nós temos que transportar aquele momento de dentro para o Facebook, para o Instagram e para outro ambiente qualquer. Portanto, ali, lá está, é um ótimo recurso, fica maravilhoso no site, o resto está num canto lindo, mas, efetivamente, está a canto, não é? E temos que recentrá-lo como um recurso altamente válido para outros ambientes, que são os ambientes dos miúdos. Fazíamos uma última questão sobre as sinergias que é necessário criar a este âmbito, porque, sim, senhor, há um conjunto de catecismos que são adotados a nível nacional, mas há outros materiais, outros recursos que vão sendo produzidos e esses ficam muitas vezes no recanto de cada instituição. Por exemplo, a nível dos salesianos, acredito que essa experiência de trabalho em parceria entre várias escolas aconteça, seja na produção de conteúdos, seja na criação de novas estratégias, novas metodologias que vão ao encontro do que são os quereres e as vontades e os gostos dos mais novos. Sim, nestas realidades que são semelhantes, não é? Temos colégios semelhantes, em meios semelhantes, há uma grande partilha, não é? Porque não temos de ter as ideias todas, não temos de ter a criatividade toda, quer dizer, os outros fazem coisas muito bonitas e muito válidas e que nós podemos aproveitar. A verdade é que ser inovador é cada vez mais difícil. Quer dizer... Mas sem isso nada feito. Pois não, nada feito. Por isso é que temos que tentar ao máximo e trabalhar em equipa. Porque é realmente difícil apresentar uma proposta que os miúdos não conheçam, em algum meio que eles não conheçam, com alguma vertente que não seja assim tão conhecida. Porque realmente, se eles estávamos a falar nas redes sociais, onde vem tudo, das mais variadas formas, inúmeros conteúdos com menor ou maior qualidade, quer dizer, e depois chegam a uma sessão de catequese ou mesmo a uma aula tradicional e o professor estar a explicar com um PowerPoint, quer dizer, soa antigo, isto já não é assim. Portanto, realmente, acho que é importante que o catequista, agora no sentido da catequese, seja uma pessoa curiosa, inovadora, que consiga pesquisar muito e consiga adaptar vários conteúdos, vários recursos à sua sessão de catequese. E aí sim, fazer a ponte entre aquilo que está no tradicional catecismo e aquilo que viu numa notícia, que viu no YouTube, que viu no Facebook. De forma é que se trabalha esta criatividade para gerar surpresa todos os dias? De resto, a realidade que os colégios têm a esse nível de uma ordem religiosa ou de um movimento, efetivamente, permite-lhes essa sinergia. No caso concreto daqueles que não estão integrados nessa lógica, permita-me só que lhe diga que acho que há aqui duas entidades que têm desenvolvido um trabalho muito importante. O SNEC, por um lado, e a APEC, por outro. O Secretariado Nacional de Educação Cristã, do Departamento da Escola Católica e a Associação Portuguesa da Escola Católica não se têm cansado de fazer momentos de junção, de reunião, até nas nossas próprias dinâmicas de responsáveis de cenas da Escola Católica, para efetivamente favorecer essa partilha. E por isso falava nessas parcerias, porque há muitos conteúdos aí muito importante. E onde o ano passado as jornadas da Escola Católica foram excelentes a esse nível. Este ano as jornadas da Escola Católica, e em concreto um momento, e era esse que eu me queria centrar, concretamente o Ousadia Júnior, que este ano vamos promover, é exatamente nesse sentido. Porquê? Porque às vezes nós não temos de inventar. A solução, nós estamos preocupados em inventar, e a solução está no próprio jovem. Este ano vamos pôr a juventude dos diferentes locais, das diferentes dioceses deste país, a dizer como é que é a dinâmica da animação e dinamização das suas capelas nos seus colégios e como é que as queriam ver mais dinamizadas. Portanto, dar a palavra exatamente à rapaziada nova, que às tantas nos vai ensinar uma série de coisas. E às tantas menos preocupados com inventar o trampolim, porque é o trampolinista que às tantas convém que o acrobata, claro que convém que diga como é que quer saltar, não é? Acredito que de forma muito simples e surpreendente para nós. Já o ano passado foi e este ano será, seguramente. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço por terem estado aqui no programa Eclésia a debatermos estes assuntos relacionados com a educação cristã, cuja semana está em curso na Igreja Católica em Portugal. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiser.